Você já leu o evangelho que foi escrito segundo Mateus? Nesse vídeo aqui eu quero conversar e me aprofundar um pouco com você a respeito desse que é o primeiro livro do Novo Testamento e que, pessoalmente falando, é um dos meus livros prediletos da Bíblia. Eu sei que a gente não pode ter um livro preferido porque toda a Bíblia, de forma geral, aponta para um objetivo final, que é Cristo, a mensagem da salvação, a aliança de Deus com nós, que expressa sua graça e misericórdia. Porém, a gente sempre acaba tendo um livro ou outro que a gente tem um pouquinho mais de, talvez, contato ao longo da vida, não é mesmo? E o Evangelho escrito segundo Mateus é esse livro para mim. Inclusive, dos 4 evangelhos, é o evangelho que eu considero ser, de certa forma, mais completo e simples de ser lido. Então, sempre que eu posso, eu estou falando sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho escrito segundo Mateus, e nesse vídeo eu quero me aprofundar um pouquinho nele com você, porque talvez você ainda não tenha lido, e essa é a oportunidade ideal para você ler, ou talvez você já tenha lido, mas tenha deixado passar alguns detalhes importantes, e aqui você vai conseguir se conectar um pouquinho mais com esse livro que, sem dúvida alguma, nos traz muitas respostas, tá? Então, assim como Marcos, Lucas e João, aqui no Evangelho escrito segundo Mateus a gente vai ter a história de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, esse é o primeiro livro e vai ser inclusive o primeiro dos 4 evangelhos que são narrados na sequência, tá? Mateus, para quem não sabe, o autor desse livro, ele era um cobrador de impostos. Inclusive, ele narra aqui, nesse livro mesmo, como foi a sua conversão, o seu encontro com Jesus. Então, quando nós vamos para Mateus capítulo 9, versículo 9, nós encontramos o relato de que Jesus estava passando por um lugar quando de repente avista um homem sentado na coletoria de impostos e decide fazer um convite. Ele fala: Mateus, siga-me. Instantaneamente, Mateus se levanta da coletoria de impostos e começa a seguir a Jesus, tá? Isso nos mostra pontos extremamente importantes a respeito desse autor, que era um cobrador de impostos para o Império Romano, mas que também era judeu. Então ele provavelmente sofreu uma grande rejeição do seu povo por conta da profissão que tinha, mas eu sempre gosto de dizer que também tinha provavelmente alguns privilégios financeiros por ser um cobrador de impostos. Logo, dinheiro provavelmente não era um problema para Mateus, porém, ele decide, através de um único convite, largar tudo para trás e seguir a Jesus como seu mestre. E eu sempre vejo esse estágio de conversão de Mateus como algo extremamente impactante, que se assemelha de certa forma com a minha própria conversão, e é por isso também que eu me conecto muito com esse evangelho específico, tá? Nós temos aqui 28 capítulos. Como eu disse para você, para mim é um livro muito fluido e fácil de ser lido. É claro que nós temos alguns outros livros que têm menos capítulos, na verdade Mateus é o que mais tem capítulos, porém ele traz aqui pra gente todo um panorama da história de Jesus Cristo e, para mim, de forma detalhada e simples de ser lida. O objetivo principal de Mateus é trazer, sempre apontando aqui ao longo das linhas, nos versículos e textos, a messianidade de Jesus, né? Então ele quer mostrar para o leitor que Jesus é o Messias, ou seja, que Jesus é o Cristo. E isso pode ser entendido e intensificado também através da compreensão de que Mateus escreve esse livro para os judeus. Logo, para o judeu, essa compreensão é extremamente importante, né? Olhar para a história de Jesus e encontrar pontos que se conectam e que mostram de fato que ele é o Messias. Então, Mateus tem todo esse cuidado e é por isso que para mim é um evangelho muito completo, que sempre vai apontar para o fator de Jesus realmente ser o Messias e também vai apontar para o fator reino de Deus. Aqui nesse livro você vai começar lendo no capítulo de número 1 a genealogia de Mateus. A gente tem até vídeo aqui no canal explicando a importância dessa genealogia para o judeu e também como um apontamento de uma profecia cumprida a respeito do Cristo, que é Jesus, que se cumpre em Jesus. E a gente tem o seu nascimento, fuga por Egito, o seu retorno, João Batista, o seu batismo, o início do seu ministério, e aí sim a gente vai dando continuidade em todo o ministério público de Jesus aqui na Terra. O Evangelho escrito segundo Mateus também é muito conhecido por ter o sermão mais famoso de Jesus de forma bem completa. Então, no capítulo de número 5, 6 e 7, você vai ler ali o sermão da montanha, ou o sermão do monte, onde Jesus Cristo vai nos trazer lições extremamente importantes e preciosas para a vida cristã de forma geral. Além disso, esse é um evangelho que vai narrar também diversas parábolas de Jesus e milagres que foram realizados pelo Mestre. Além, é claro, de no capítulo de número 28 trazer para a gente a respeito da
grande comissão, do envio, da missão da igreja de Jesus aqui na terra. Então, é um evangelho que tem um objetivo simples, que é mostrar que Jesus é o Cristo, contém diversas parábolas e milagres, narra toda a trajetória de Jesus aqui na terra e que para mim tem uma linguagem muito simples e completa. E é por conta disso que eu tenho certeza que você deveria realizar a leitura do evangelho escrito segundo Mateus, tá? Se você já realizou a leitura completa do Evangelho escrito segundo Mateus, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse Evangelho. Se você talvez prefere alguma outra leitura, o que você sente lendo esse livro. E se você ainda não leu, eu deixo aqui a minha indicação. Inclusive, sempre quando uma pessoa me pergunta sobre como começar a ler a Bíblia, eu sempre aconselho que ela também comece lendo através desse primeiro livro do Novo Testamento. Então, comenta aqui abaixo se faz sentido para você, se você acha que esse é o caminho mesmo, qual o seu feedback sobre esse livro. E claro, não se esqueça de continuar nos acompanhando aqui no canal Douglas Pereira, porque a gente vai trazer mais conteúdos como esses, tá bom? Não se esquece de apertar o botão do gostei, compartilhar esse vídeo com mais uns 2, 3 amigos e se inscrever para estar por dentro de tudo que vai ser publicado aqui no canal. Eu espero de verdade que Deus te abençoe, que você tenha excelentes reflexões bíblicas ao longo desses próximos dias, dessas próximas semanas e desses próximos meses, e que Jesus seja uma verdade cada vez maior e transbordante em você, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.